Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington, atualmente eu sou militar, Cabo Rodrigues, já tenho um ano e pouco aí como cabo, então eu vou gravar essa série de vídeo aqui com o intuito de ajudar o pessoal, principalmente o pessoal da TI, o pessoal que trabalha com TI, que está em algum OM, que tem a necessidade de instalar um sistema de chamado aí que seja um pouco mais simples, mais direto ao ponto aí, para atendimento de chamado da OM, para que você possa medir e mensurar ali o que está sendo atendido, sempre com o intuito de melhorar o atendimento de chamada em tempo hábil e de poder documentar isso. Então, qual que seria a dificuldade hoje, principalmente de alguns amigos meus militares que trabalham na área, é um sistema de chamado que seja um pouco simples. Porque o sistema ele tem que ser simples para o usuário, ele pode ser um complexo para o administrador, mas para o usuário ele tem que ser simples, para que o usuário possa abrir aquele chamado ali com um pouco mais de simplicidade e você possa realmente implementar esse sistema na totalidade. Existem algumas ferramentas no mercado, tem o GLP e tem outros, mas dependendo da OM, às vezes o pessoal não consegue se adequar ao sistema. Às vezes é um pouco complexo, tem algumas funcionalidades que você não consegue desativar. E então eu tirei férias e eu comecei a estudar algumas ferramentas para descobrir uma ferramenta que fosse bem voltada para a OM, que desse para implementar ela, deixar ela bem ali, vamos dizer assim, bem voltada para a OM mesmo, que eu pudesse fazer as configurações, deixasse ela simples e conseguisse implementar ela na totalidade. Então descobri uma ferramenta open source. Então a finalidade desse vídeo é ajudar os militares que querem implementar uma ferramenta, que tenham dificuldade com alguma outras, e ter essa como opção. Então atualmente eu sou cabo, eu trabalho sou alocado na OM em Formosa, no CEIAT, e a gente vi que a gente está implementando essa ferramenta, está dando certo, é uma ferramenta bem tranquila, as funcionalidades delas a gente conseguiu deixar ela voltada para a OM mesmo, e a finalidade do vídeo é ajudar o máximo militar possível, que querem uma outra opção, ou que não tenham opção, ou que querem implementar. Então vou fazer a instalação dela aqui no Proxmox, vou usar aqui a última versão do Debian, baixar a ISO aqui, como eu já baixei essa ISO, então só clicar aqui e baixar, e vou criar essa imagem aqui no Proxmox. Então eu vou selecionar aqui. Se eu não tenho essa imagem aqui ainda, eu tenho que upar ela, então eu clico aqui, image, ISO image, e vou upar. Vou selecionar a imagem que eu baixei e vou selecionar ela, mas como eu já baixei ela aqui, eu já tenho, então só vou clicar aqui, PVE1, criar VM. Então vou dar um nome para essa VM, vou colocar Debian 12, para diferenciar de uma que eu estava fazendo outro teste em outra ferramenta. Vou dar um Next, vou selecionar a ISO, a última versão atualizada do Debian. Vou manter vou manter padrão, Next. Isso aqui eu não vou mexer, Next. Vou deixar 32 GB mesmo, como é local, é só para teste. Vou marcar aqui SSD Emulation para emular um SSD. O resto eu vou manter padrão, vou dar um Next. Vou aumentar aqui para 2. Socket, tá. Aqui eu vou colocar KVM, ele já sugere KVM64. O restante eu não vou mexer, vou dar um Next. O correto é ter no mínimo 8 GB de memória, de acordo com a tua infraestrutura. Mas como aqui é só para teste, demonstração, então eu vou manter 2 GB mesmo, vou dar um Next. Placa de rede, tem algumas dessa opção, eu vou deixar para virtualizado mesmo, o restante eu vou deixar padrão, não vou mexer, Next. Então aqui é um resumo do que ele vai fazer, Finish. Então ele está criando. Terminou de criar, eu vou selecionar, vou startar e vou vir aqui em console.
Vou maximizar, vou dar um clique dentro e vou dar um Enter. Gráfico install. Então, linguagem digital P, português do Brasil. Continue. Português, Brasil. Teclado português brasileiro. Continue. Nome da máquina Debian. Continue. Não vou colocar no domínio. Continue. Senha do usuário root. Você vai colocar a tua senha. Continue. Está pedindo um usuário comum. Então o correto é colocar Debian. É sempre logar com o usuário comum e não como usuário root. Caso precise instalar algum programa, atualizar algum repositório, digita sudo e aí coloca a senha do usuário root. Então aqui é um usuário comum, dá um continue, confirmar o nome da conta, continue e a senha do usuário comum. Vou dar um continue. Fuso horário ele já puxou aqui para mim automático. Distrito Federal, vou dar um continue. Como aqui é para teste em laboratório local, então eu vou manter a primeira opção, usar o disco inteiro. Continue. Vou selecionar o disco que já está selecionado. Continue. Vou instalar partição home separada. Continue. Vou confirmar aqui, finalizar a mudança. Continue. Ele pergunta se eu quero realmente confirmar, escrever as mudanças. Vou dizer que sim. Continue. E ele vai fazer a formatação e criar as partições. Então eu vou pausar o vídeo. Assim que voltar eu retorno. Então voltando aqui. Não desejo ler nenhum disco adicional. Continuar. Brasil, continuar. Vou escolher a primeira opção aqui, dev.debian.org. Continuar. Não tenho proxy, então vou continuar. Então vai demorar um pouco aqui, eu vou pausar o vídeo. Quando voltar eu retorno. Tá, ele deu um erro aqui. Vou voltar. Voltar. Não. Vou colocar a opção aqui. ftp.s.feb.org. Continuar. Não tem proxy, então eu vou continuar. Caso de erro, você pode setar a opção lá, Estados Unidos, repositório e aquela opção de repositório.
Então, retomando aqui, não quero participar. Continuar. Nós vamos instalar o Debian sem interface gráfica. Então vamos marcar tudo. Vamos deixar marcada a última opção e o servidor SSH. Continuar. Então vai demorar um pouco, eu vou pausar o vídeo e depois eu retomo. Então, retomando. Instalar o carregador de inicialização Groove. Sim. Continuar. Vou setar aqui. Continuar. Fazer a instalação. Tá, vou pausar o vídeo aqui, quando finalizar eu vou retomar. Então finalizou. Vou continuar para reiniciar. Continuar. Enter. Debian. Então vamos usar com o usuário comum, a senha. Errei aqui. Pronto. Então, para fazer as atualizações, fazer a instalação do programa, eu não vou usar esse console, eu vou usar um outro programa para poder acessar via SSH. Então vou pegar o IP da máquina, IP espaço A, ele me deu IP aqui 10.0.0.80, vou fechar, vou usar essa ferramenta. MOBA Extern, então eu vou deixar todos os links na descrição. Então eu vou vir aqui, Session, SSH, vou colocar o IP da máquina 10.0.0.80, vou dar um Enter, digitar OK aqui. Eu não vou conseguir logar como root, então vou ter que usuário comum, senha, ok. Então aqui eu vou poder copiar para me ter mobilidade, porque aqui eu não vou conseguir copiar comandos e colar, então é básico. Então pela essa ferramenta eu consigo copiar comando, colar, ter uma melhor visualização. Então aqui eu vou atualizar o sistema. Tá, pt update. Tá, então peraí, sudo tá, logado como root aqui. Tá, você tá como usuário comum, vai dar um sul e colocar a senha do usuário root. Pronto. Aí você vai vir aqui a pt update.
depois da atualização dos pacotes. Tá, vai demorar um pouco, deixa eu fazer a atualização dos pacotes e retorno. Vou pausar o vídeo. Tá, então ele atualizou. apt update, já fez a atualização. apt upgrade. Pronto, não tem mais nenhum pacote para atualizar. Então a primeira etapa do vídeo aí concluída. Vou deixar os links e os contatos na descrição. E aí a gente retorna no próximo vídeo. Obrigado.